Olá, tudo bem? Bom, hoje estou aqui para falar com vocês novamente dentro de administração de materiais e recursos patrimoniais, tópico sobre dimensionamento e controle de estoques, mas hoje nós vamos falar um subtópico chamado MRP. Que raio é isso, professor? Vamos lá! Bom, MRP significa Manufacturing Resource Planning, ou seja, planejamento de materiais. Então, o que ele diz? Os sistemas de planejamento de materiais preocupam-se basicamente com o dimensionamento correto dos estoques. Reduções de custo ou maximização de lucro provenientes de uma perfeita adequação dos estoques ao tamanho das necessidades dos mesmos podem ser alcançadas através da utilização de métodos e sistemas de planejamento e controle especialmente projetados para essa finalidade. Você vai passar um programa e qual é o MRP? Não. As empresas desenvolvem muitas vezes um MRP adequado à sua situação. A maioria vai se adequar, vai usar um sistema de MRP para se adequar à situação daquela empresa. Afinal de contas, não existe duas empresas iguais. Então, qual é a definição do MRP? É um sistema que estabelece uma série de procedimentos e regras de decisão, de modo a atender às necessidades de produção numa sequência de tempo logicamente determinada para cada item componente do produto final. Então, os objetivos do MRP são garantir a disponibilidade de materiais, componentes e produtos para atendimento ao planejamento da produção e as entregas dos clientes. Outro objetivo, manter os inventários no nível mais baixo possível. Ou seja, aquele sistema que fica o tempo todo olhando o inventário para mantê-lo o mais baixo possível, não ter excesso de estoque. Planejar atividades de manufatura, ou seja, produção, de suprimentos para a produção e de programação de entregas, entregar o que foi produzido. Então você vê que o MRP ele se mete um monte de coisa aí. É um sistema que ele vai estar operando com entradas, com inputs e outputs da produção o tempo todo. Quais são os elementos, então, que vão compor esse MRP? Bom, o processo inicia-se a partir da informação de quanto e quando o cliente deseja consumir. Então, você vê uma coisa de trás para a frente. Então, o MRP então, explode essas informações para cada item componente do produto final. Então, o MRP, ele pega lá quando que alguém quer consumir, e aí ele traz para trás, espalhando isso para tudo que é lado, dizendo o que cada um tem que fazer, quando e quanto vai ser feito aquilo. Então, trouxe um gráficozinho aí que vai ser legal para vocês entenderem um pouco da coisa. Então, o primeiro você tem um programa mestre de produção. Tá lá, quietão, paradão. Por que, professor, que ele tá parado? Porque não foi, ele é igual o judiciário, tá, gente? Ele só se movimenta se ele for cutucado lá. O judiciário, quando você cutuca a onça com vara curta, ele vai atrás de você, né? Mesma coisa aqui. Então, quando não acontece nada, ele fica parado. E aí vem quem? Os clientes. Eu quero comprar, hein? Opa, você quer comprar? Aham. Então, comecei a ter o quê? Uma previsão de demanda? Então, o cliente quer comprar, isso gera demanda, e aí começa a se movimentar o programa mestre de produção. Esse PMP, né, Programa Mestre de Produção, ele vai, então, cutucar o quê? O programa de MRP. Olha, eu tenho demanda e eles querem comprar isso. Então, ó, estou jogando para você o que a gente precisa. E aí, esse programa, ele vai ser composto, então, pela lista de materiais. Então, tem uma lista de materiais que vai servir. Quando você quer comprar alguma coisa, o que eu preciso de materiais para te entregar aquele produto que você está comprando? E o registro de inventários. Será que eu já tenho? Será que eu tenho que comprar? Como é que isso funciona? E daí eu vou ter, então, saídas de relatórios, me dizendo tudo que eu preciso saber para entregar aquilo para o meu cliente. Então, vamos lá, a gente tem alguns componentes aí, disso tudo aí, do MRP, que é importante conhecer. Então, a gente tem aí o Programa Mestre de Produção,
baseado na carteira de pedidos dos clientes, nas previsões de demanda, o Programa Mestre de Produção, também chamado MPS, Master Production Scheduling, é quem orienta todo o sistema de MRP. O MPS alimenta o MRP com as informações sobre o produto final, ou seja, quais os componentes e quando serão agregados ou transformados no produto final planejado. Então, pensa, na hora de falar aqui desse passe slide, tem o botãozinho, tem a capinha, tem a parte eletrônica, tem um laserzinho que sai daqui. Quando é que isso vai ser juntado, isso tudo? Quando é que você precisa disso tudo? Se o seu horizonte de planejamento é normalmente de 1 ano, dividido em semanas. Então, você vê. Quando a gente fala de um desse aqui, eu estou falando de um, né? Eles não vão fabricar um, vão fabricar um lote economicamente viável na produção. Então, separa para semana para falar assim, ó, tal semana a gente precisa mais, tal semana a gente pode precisar menos. Temos ainda a lista de materiais. Fazendo uma analogia à preparação de um bolo, né, lista de materiais, podemos dizer que as listas de materiais são receitas que especificam os ingredientes para a preparação do MRP. Elas contêm as quantidades exatas de materiais, de matérias-primas, componentes e subrrotinas que determinarão a confecção do produto final. Além de especificar as listas de materiais, determinam o momento em que os materiais devem estar disponíveis e identificam suas relações de dependência com outros materiais e com o produto final. Registro de inventário. Permite a identificação em qualquer momento das posições de estoque e pedidos em aberto, de modo que se possa obter a necessidade líquida de materiais. Os registros de inventário também contêm informações sobre estoque de segurança e lead time. Então é legal esse registro de inventário, porque você está produzindo não quer dizer que vai faltar, mas às vezes você não precisa de ter aquilo agora, você não vai comprar. Posso comprar daqui 6 meses. Né? Lembrando que quando a gente fala de estoque, às vezes uma compra que eu faço agora eu vou estar economizando daqui 6 meses. Depende, tá? Tem que olhar muito bem. Não dá para olhar um único fator e tomar uma decisão. Mas ele vai estar falando, ó, daqui 3 meses a gente compra algo, daqui 6 meses a gente compra outra coisa. Viu? Porque é o que a gente vai estar precisando momento a momento. E aí a gente tem o programa MRP, propriamente dito, baseado nas necessidades do produto final, especificadas no programa Mestre de Produção e nas informações provenientes das listas de materiais. O programa MRP transforma a demanda do produto final em necessidades brutas para cada item ou componente. Então, o que ele faz? Ele pega o input, que seria o que estaria saindo da produção, e leva lá para o input. Fala assim, olha, ou área de compra, olha o que a gente vai precisar de input para entregar esse output. Produção, olha que momento que a gente tem que transformar esse input para transformar no output. Então, por aí vai. A partir das informações constantes nos registros de inventário, são calculados as necessidades líquidas e liberadas às ordens de compras ou fabricação. As ordens correspondem às necessidades em termos de quantidade e tempo relativo à sua aplicação no produto final. Que hora que vai encaixar aquilo lá na minha linha de produção. Temos aí os relatórios e dados de saída. Completado o ciclo do programa MRP, o sistema produz alguns relatórios e informações úteis no gerenciamento do processo logístico e de manufatura. Por exemplo, planejamento das necessidades de materiais, liberação das ordens e reprogramação de pedidos, muitas vezes. Em aberto, planejamento das necessidades de capacidade, relatórios de desempenho e etc. Uma coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui é o seguinte, o MRP, ele é burro. Como assim, professor? O MRP é burro? Falando que o sistema é bom agora, aí, ele é burro, porque se você programar ele errado, ele vai dar errado. Não adianta. Ele tem limitações, nós vamos ver mais na frente, mas ele é burro. Se você não programar ele direito, ele não funciona. Então, tem o dedinho do ser humano aí para entender como é que funciona o negócio dele, tá? Não pensa que você vai comprar um MRP e jogar lá que vai funcionar. Não é assim que a banda toca, tá? Então, conceito importante. Um conceito importante na concepção do sistema MRP é o da natureza da demanda, que pode ser chamada de dependente ou independente. Demanda dependente. Quando o item vai fazer parte ou transformar-se em outro, ou seja, é dependente porque
porque depende dos planos de produção de outro item, que é chamado de pai. Imagina, você tem as rodas de um carro, os pneus, aquelas coisas. Ele tem uma demanda dependente, porque aquilo só funciona se eu tiver o carro. Só os pneus sem o carro não me interessa em nada. Tratar demandas de partes de componentes como dependentes faz sentido apenas quando podemos identificar perfeitamente quais os pais desses itens. Então, eu não tenho demanda dependente de algo que eu não sei para que vai ser usado. Mas quando eu sei para que se usa, se torna dependente. Demanda independente, por outro lado, quando não se identificam claramente os pais daquele item, ou quando simplesmente não podemos determiná-lo por meio de cálculos, e assim através de previsões, como é o caso de produtos acabados. Então tem produto que ele é posto, ele é adquirido pelo consumidor final. Ele não depende de nenhum outro, né, para ser consumido. Ele simplesmente é colocado lá e acabou. Então esse é um produto independente. A demanda dele independe de qualquer outro fator, a não ser o desejo do consumidor. Métodos de determinação dos lotes. Ficou lotas aí, lotes de compra, tá? Bom, dado o errozinho, paciência, vamos bola para frente, porque não um pequeno erro desse que vai estragar toda a nossa concepção sobre o MRP e como ele funciona. Então vamos lá. Para a efetivação do cálculo, deve ser levado em consideração alguns fatores. Quais? Estrutura do produto com níveis de fabricação. Temos que olhar a qualidade do lote de compra. Então você vê, determinação do lote de compra. Olha o que eu tenho que olhar. Tempo de reposição para cada item componente, seja ele comprado ou fabricado internamente. Necessidade das peças baseadas no programa MESS, que é quem está te dizendo. Uso de cada peça, levando em consideração que ela pode ser usada também em outros produtos. Isso é importante, tá? A indústria automobilística, ela, um tempo atrás, ela tinha automóveis da mesma marca, do mesmo ano, totalmente diferentes. O farol era único, um monte de coisa era único. Hoje em dia, a maioria dos componentes são comuns a todos. É até legal a gente imaginar, quando você vai lá e compra um carro básico, lembrando que um carro básico hoje em dia é o quê? Ar, direção, hidráulica, vidro elétrico, trava e ar-condicionado. Eu falei ar também. E aí, você olha lá que tem um monte de lugar no painel que tem os recortes de onde poderia ter alguma coisa e não tem. Por quê? Porque aquilo ali vai ser comum a vários veículos da frota. E aí quando você pega um mesmo automóvel top de linha, você vai ver que todos os botãozinhos estão preenchidos. Ou seja, mas serve a todos, componentes eletrônicos, motores, rodas, alguns faróis, lâmpadas. Ou seja, hoje em dia, o máximo que puder ser usado em comum a todos é assim que se faz. Uso de cada peça, levando em consideração que ela pode ser usada no mesmo produto, só que em diversos níveis. Também um pouco do que a gente acabou de falar. Garganta seca aqui a gente falando, né? Bom, método de determinação dos lotes de compra, método de quantidade fixa. Gente, aquilo está me incomodando, aquele lotas ali, mas ele vai até o final, tá? Eu não vou parar a aula para a gente trocar um O pelo E, né? A gente, um A pelo E, né? A gente vai aqui, nós somos adultos, nós somos bacana demais, né? Depois o pessoal vai lá e digita um monte de coisa lá, mas gente, ciência, né? Isso aqui é uma aula que a gente dá de uma forma que fique o mais agradável para você possível. E erros que acontecem dentro de sala de aula, e acontece aqui, onde, né? Se fosse a Rede Globo está editando, você falou assim, entonação. Aqui não, a gente, ó, professor raiz, né? A gente tá aqui para trazer conhecimento para você. É para a gente poder te ajudar a vencer, tá? Todos os obstáculos. No meu caso aqui hoje, ajudando você com a administração de materiais e patrimoniais, recursos patrimoniais, né? Então deixa o lotas lá, tá? Mas lembre-se que é lotes. O certo é no seu. Vamos lá, gente. Então a gente tem um método de quantidade fixa. É determinada arbitrariamente e usada para peças com tempo e custo de preparação elevados. Então você imagina, deixa eu pegar meu laser point virtual aqui.
Imagina, você tem aqui as necessidades, semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem as minhas necessidades, que ao final de 8 semanas somou 114. E aí, eu tenho aqui quantidades físicas, né, fixas, que eu coloquei aqui como sendo as necessárias. Então, tá aqui, ó, de 4 em 4 meses eu compro 70, depois eu compro mais 70. Então, eu não estou preocupado muito com o saldo, né? Porque eu comprei 70, sobrou 45, 38, 38, que não teve necessidade. Depois eu vim, completei, foi para 78, depois 63, 63, 46, 26 e por aí vai. Então, a gente vê que tem uma sobra aqui, né? Eu comprei 140, usei 114. Então, isso aí é quando o método é fixo. Eu só compro de 70 em 70. Paciência. Tem gente que acha que é mais fácil que sim. O outro aí é o método do lote econômico, né? Lote econômico a gente já viu lá como é que funciona. Então, ó, supondo uma peça com um custo de pedido de R$10, custo de armazenagem de 20% ao ano, preço de R$5 e consumo previsto de 200 unidades. E aí, quando eu vou descobrir a quantidade lá, eu tenho toda aquela conta de lote econômico que eu vou descobrir que é 64. Então, a quantidade ideal para estar comprando é de 64. E aí eu vou lá e monto também a minha grade. Então, aqui, ó, mesma situação de necessidade, só que agora eu comprei 64 e 64, diferente daqueles 70, né? Eu descobri que o meu lote econômico, para me comprar esse tipo de material, é de 64 em 64. Tá? Temos também o método lote a lote. Então, temos aí, ó, nesse método, a compra é efetuada para uma quantidade igual à necessidade do período e ocorre uma redução no custo de armazenagem, o que sugere sua utilização para itens de alto valor de compra. Quando o consumo for excessivamente variável, considerando, obviamente, a inclusão do estoque de segurança. E aí, eu tenho isso aqui, ó. Necessidade se manteve, e aí eu venho aqui e compro, ó, exatamente o que eu estou precisando, ó. 30, 15, 14, 0. Meu saldo vai ser sempre 0, mas lembre o que falo no enunciado. Olha, obviamente, igual ele coloca assim, ó, itens de alto valor de compra, quando o consumo for excessivamente variável, considerando, obviamente, a inclusão do estoque de segurança. Quer dizer que o saldo é 0, mas a gente pensa no saldo de segurança. Vai que você fica sem poder atender ao seu cliente. Né? Então, a gente tem esse formato aí que está de vermelhinho para você. Temos ainda o método da reposição periódica. Calcula-se a quantidade a comprar em função das necessidades reais. Utiliza-se a fórmula do lote econômico para a determinação do número de pedidos e o intervalo de ressuprimento. Essa já é um pouquinho mais complicadinha. Supondo, eu tenho lá então meu lote econômico, que é de 64, eu tenho o número de períodos por mês, que é 12, e eu tenho um consumo anual de 200. E aí teríamos então número de pedidos do ano. Eu vou ter aqui o meu consumo anual dividido pelo meu lote econômico. Se o meu lote econômico é 64, eu divido 200 por 64, eu achei aqui que o número de pedidos vai ser 3,125 pedidos no ano. Diante desse fato, eu tenho aí o intervalo de ressuprimento necessário, que é, eu tenho aqui então o 12, que é o número de períodos que eu tenho para estudar, e eu tenho aqui o número de pedidos que eu vou fazer. Então isso está dando 3,84 meses. Continuando, né? Então já achei lá nos 3,84 meses, e aí eu tenho a minha tabela. Observação na minha tabela aí, que eu tenho aqui, ó, as necessidades e eu tenho aqui quando eu vou comprar. Então eu já tenho aqui, ó, que de 4 em 4 meses eu faço o meu ressuprimento. Então ele está dizendo aqui, ó, 62, depois eu vou lá, coloco mais 52 e por assim vai, de 4 em 4 meses. Então isso tudo para descobrir qual seria o intervalo de ressuprimento. A pessoa não é 3,84?
Como é que eu vou fazer um recebimento de 3,84 meses? Eu vou fazer em 4 meses, né? Arredonda aí para 4 meses. Calcula-se a quantidade a comprar em função das necessidades reais. Em função do lote econômico, determinam-se os números de intervalos de ressuprimento. Né? Então, fechando aí, ó, quantidade a comprar em função das necessidades reais. Por isso que aqui não está dando lá a quantidade que eu teria que comprar. Né? O intervalo é que vai ser dado lá, eu uso o meu lote econômico de compra por intervalo. Bom, professor, vantagem do MRP tem? Claro que tem. O MRP caracteriza-se como método de empurrar estoques, de preferência aplicado às partes componentes cuja demanda de outro produto. Dependa da demanda de outro produto. Outra característica do MRP é responder rapidamente a alterações na demanda do produto final, ou seja, tão logo recebam inputs, partes e componentes são recalculados e o processo é refinado novamente. Então, dentro das vantagens dele, você tem manutenção de níveis razoáveis de estoques, de segurança, minimização e eliminação de inventários quando for possível, possibilidade de identificação de problemas nos processos, programação de reposição baseada na demanda real ou previsão de vendas do produto final, coordenação das colocações de ordens entre os pontos do sistema logístico da empresa. E ainda temos também a adequação à produção por lotes ou processos de montagens. Bom, ótimas vantagens que temos. Tem limitação? Ele é limitado também, tá? Bom, quais são essas limitações? Processamentos computacionais pesados e de difícil interferência quando em operação. Aquele, acendeu o Enter, pode tomar cafezinho, vai almoçar, depois você volta e terminou de calcular. Eu não consigo parar mais aquele trem. Não avaliação dos custos de colocação de ordem e de transportes que podem crescer na medida da redução de inventários e tamanho do lote de compra. O que significa? Você começou a comprar mais vezes e não leva em conta que você vai gastar mais com isso, porque o transporte fica mais caro. Eu não uso o transporte em 100%, eu uso 30% e pago 100%. Então começa a ficar mais caro. Sistema não muito sensível a flutuações de curto prazo da demanda, ou seja, o que muda hoje demora muito a refletir. Então, se precisar de uma mudança de demanda para hoje, não vai ter. Em algumas situações, o sistema torna-se muito complexo e não funciona como o esperado. Então, são as limitações aí do nosso querido MRP. Bom, planejamento dos recursos da manufatura 2, o sistema de MRP 2. Baseie-se na lógica dos cálculos de necessidade, cujo objetivo principal é o planejamento da compra e produção de itens componentes para que ocorram as quantidades e momentos necessários sem faltas ou excesso. Ok. Entretanto, o sistema 2 entende o conceito de MRP, permitindo a integração do planejamento financeiro com o operacional. Colocamos dinheiro na conversa. Talvez na hora que você coloca dinheiro na conversa, opa, será que é tão bom fazer pedidos muitas vezes pouquinho? Começa aí, então tem uma revolução no MRP 2. O 1 não previa esse tipo de coisa. O MRP 2 caracteriza-se como excelente ferramenta de planejamento em áreas como logística, manufatura, marketing e finanças. É útil nas análises estratégicas de cenários e auxilia a definição dos fluxos e estratégias de estocagem dentro do sistema logístico da empresa. Em relação à base do MRP original, que somente dispõe de informações sobre itens, dados cadastrais e tempos de ressuprimentos, estruturas de produtos e posições de estoques ao longo do tempo, foram acrescentadas, fizeram um upgrade no sistema, acrescentando novas informações relativas aos recursos produtivos e suas participações na produção unitária de cada item. Nariz entupiu, garganta secou, né? Como é que faz? Continua a aula. Professor Raiz. Bom, a filosofia e pressuposto do MRP2 são os mesmos do MRP, como a gente já viu, né? Ou seja, centralização do processo de decisão,
necessidade de materiais calculados de trás para frente a partir da data do pedido, sistema de planejamento infinito, não leva em conta restrições de capacidade da produção, isso é uma coisa má, né? Porque às vezes eu não tenho capacidade de produzir. Tempos de ressuprimento são dados de entrada dos sistemas e fixos. Temos ainda a priorização para minimização de estoque e cumprimento dos prazos. Então essa aí é a filosofia e os pressupostos dos MRPs. A proposta do MRP2 é ser utilizada como ferramenta de coordenação dos esforços na direção de um planejamento único para o negócio de produção, finanças, marketing, engenharia e departamento pessoal. Lembrando aqui que a gente orbita ali, né, junto com produção, com logística e tudo mais. Mas vamos a um exemplo de MRP2 aí, para a gente poder estar fechando o nosso tópico. Quase derrubei tudo aqui. Oh, relaxa, tá nervoso? Exemplo. Suponhamos, por exemplo, que para a fabricação de uma unidade do produto X sejam necessárias 4 horas de mão de obra de montagem e 4 horas de utilização de bancada. Para cumprirmos uma ordem de 50 unidades dentro da semana prevista, necessitaríamos de, primeiro, 50 vezes 4 horas de montador e, igualmente, de bancada de montagem, já que cada uma leva 4 horas para montar a quantidade vezes o tempo que eu gasto. Considerando a semana, então, em 40 horas, necessitaremos de 200 horas dividido por 40 horas que eu tenho na semana. Então, eu vou precisar de 5 montadores. A mesma conta que se aplica às bancadas. 5 montadores e 5 bancadas seria o que o MRP iria me dizer. Olha, né? Turma, bacana falar com vocês aí na parte 8 sobre MRP e MRP2. Espero que você tenha gostado. Conteúdo um pouco extenso, mas faz parte do jogo. Fica aqui o meu abraço. Até a próxima. E eu vou lá cuidar dessa garganta aqui, desse nariz, porque no meio da aula isso acontecer não pode, né? Fica meu abraço aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.